Muito obrigado, senador. Eu queria também fazer uma pergunta que foi deixada aqui pelo nosso presidente, ao se afastar, e me pediu que encaminhasse ao Ministério do Turismo. Tanto o nosso representante do Ministério do Turismo pudesse responder nesse momento ou posteriormente. Segundo ele, no ano passado, a comissão protocolou um ofício no Ministério do Turismo solicitando que avisasse dos empenhos ali realizados no exercício de 2013, de 40 milhões que foram empenhados após a votação da medida provisória 653, a 653, e que havia, a partir desse momento, uma discussão com o Ministério do Turismo para que pudesse informar como seria aplicado esses recursos e em que estado, para quais estados ele seria dirigido. Então, essa é uma pergunta que eu creio, não sei se há condição de responder aqui, mas que fosse possível responder posteriormente num ofício formal à Comissão de Turismo. Finalmente, eu queria ressaltar, como relatora desta audiência pública, dizer que a audiência ela tem uma finalidade, que é uma finalidade definida pela resolução do Senado Federal, que estabelece que agora cada comissão deve fazer um relatório analítico das políticas públicas originárias do seu trabalho de comissão. E como nós temos aqui o tema do desenvolvimento regional e turismo, para as políticas públicas do turismo eu fui designada. E vamos fazer isto em 2 audiências públicas, como já informei antes, e nesta nós estamos debatendo a estruturação dos destinos turísticos brasileiros. Nesta audiência e neste contato, não há uma intenção, a priori, de fazer uma crítica negativa das políticas públicas que são desenvolvidas no país. Mas também não é apenas uma informação destas políticas públicas para casa. É uma análise do desempenho, do desenvolvimento dos planos nacionais de políticas públicas para cada área, no caso do Plano Nacional de Turismo, das suas políticas estruturantes, para que nós possamos, enquanto senadores, enquanto parlamento, discutindo com a sociedade, identificar os nós, identificar os gargalos, identificar as dificuldades, para que nós possamos alcançar as metas, antes de fazer uma análise, na época da meta não alcançada, de por que não alcançamos. Então, eu identifiquei aqui nas falas diversas das entidades, do ponto de vista da ABAV, um posicionamento de saudar os avanços, mas também de identificar dificuldades no processo atual. Não tenho dúvida, como aqui foi ressaltado, o Congresso da ABAV é, sem dúvida alguma, pelo seu diretor, João de Souza, o maior congresso de entidade turística do Brasil e talvez até da América do Sul, né? Da América do Sul. É realmente um grande momento do turismo nacional. E as agências de viagem vêm sofrendo nesse setor já há algum tempo diversas dificuldades que nós temos debatido em alguns fóruns do turismo nacional, relacionadas com o desenvolvimento, novos desenvolvimentos de novas ferramentas da tecnologia, o seu impacto no setor e como fazer com que, através
do Ministério Turístico, do Turismo, das políticas públicas, nós possamos, talvez, dar outro direcionamento à política das agências de viagem ou mesmo ver de que maneira é possível incorporar este movimento de agências de viagem, que é um movimento extremamente produtivo e, principalmente, com grande capilaridade no turismo nacional, de que maneira nós possamos fortalecê-lo e mantê-lo vivo, não é? Esse foi eu creio que a fala do nosso caro João Ávila foi nessa direção. Por outro lado, a CNTUR fez também aqui, através da fala do nosso amigo José Osório Naves, um levantamento de pontos em todas as áreas, que considerava, pelo que eu vi, num posicionamento mais crítico de como se encontra o desenvolvimento de diversas ações do turismo, diversos segmentos do turismo nacional. A CNC também deu uma contribuição importante na sua fala e apresentando, já nos presenteando com o resultado de um trabalho de estudos em turismo voltado para a análise da questão das experiências do turismo e sustentabilidade hoje no Brasil. Eu não vi ainda, fico muito contente em receber, sei que já folhei aqui e vi que há as experiências da hotelaria e eu não posso deixar de puxar a brasa para a minha sardinha, destacar a experiência, que não sei se está aqui, da hotelaria de Porto Seguro, que desenvolve em muitos hotéis do nosso estado, daquela cidade, vinculada à sustentabilidade, a sustentação energética dos hotéis através da energia solar. É uma experiência importante, interessante, que, se não tiver aqui, logo depois a CNC corrigirá esse grave equívoco de deixar a Bahia de fora desse. Eu não creio que isso aconteça. Nunca teve fora, não estará, portanto. Mas também, e nós não tivemos condição de ler todo para ressaltar a presença, obviamente, daqueles que puderam estar presentes, pelo que eu já li, na análise da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, também uma análise do desenvolvimento da aviação e turismo nacional e metas a serem alcançadas. Eles destacam os avanços feitos nesse período, que já foi destacado também pelo Ministério do Turismo, mas destacam no documento Aviação 2020, que é a aviação com metas até 2020, a sua meta é de atingir 200 milhões de passageiros ano, portanto, dobrar o número de destinos atendidos por voos por conexão aérea no Brasil. Acrescentar pouco mais de 400 aviões à frota atual, que já é de 520, e a de gerar com isso pouco mais de 600 mil vagas na cadeia produtiva da aviação aérea. Portanto, eu vou pedir que seja incluída pela Secretaria-Geral da Mesa nas notas taquigráficas esse documento do nosso Eduardo, que fala justamente das novas metas da aviação nacional e de quais são as políticas públicas que se pretende para essas metas. São políticas que são conhecidas, são debatidas há muito tempo no setor do turismo. Algumas áreas avançaram nessa direção, alguns estados, né? Na Bahia, nós conseguimos ter uma política de diminuição de ICMS para a aviação regional
Isso permitiu que nós reaquecêssemos 3 aeroportos que estavam praticamente paralisados e com destinos importantes. Um deles, o de Paulo Afonso, que há muito tempo estava sem uso permanente, que agora passou a ter linha direta de aviação regional. O de Lençóis, também com muita intensidade, com dois voos semanais. E o de Valença, que é um importante destino também da nossa costa do descobrimento, que volta a ter funcionamento. Então, no caso da Bahia, mas nós temos o setor aeroviário e das empresas aéreas no Brasil com uma reivindicação específica voltada para a diminuição do peso do custo do querosene da aviação, que é uma das reivindicações do setor já há muito tempo e que é muito importante que o Senado Federal possa acompanhar essa reivindicação, debatê-la e ajudar a que o Brasil tenha uma política clara a respeito desse assunto, no sentido de fortalecer a aviação nacional, e que é uma das principais reivindicações do setor. Então, essas reivindicações todas estão aqui. Eu gostaria de acrescentar a essa discussão, que tudo isso, certamente, eu vou tentar, de forma sintética, colocar no nosso relatório, uma outra questão que diz respeito à estruturação dos destinos turísticos mais propriamente dito, no caso da infraestrutura. É muito ressaltado, em toda vez que se fala historicamente sobre a instalação do Ministério do Turismo, que tem apenas 11 anos de existência, do esforço feito pelo ministro Maris Guias, com enorme competência, de transformar o Congresso Nacional no principal parceiro do turismo nacional, com uma injeção de recursos através de emenda parlamentar que deu praticamente sustentação ao Ministério. Acho que essa política foi uma política indispensável para a implantação do Ministério há 11 anos atrás. No entanto, eu creio que 11 anos se passando, é necessário que se faça uma revisitação a essa política. Eu creio que é preciso rediscutir essa política, porque eu não acho que o orçamento do Ministério do Turismo possa sustentar uma política de desenvolvimento nacional, tendo como base uma política que é extremamente fragmentada de investimentos na área do turismo. O Ministério do Turismo, ele recebe emendas praticamente iguais às emendas com finalização muito semelhante às emendas no Ministério da Cidade, que tem outra visão no desenvolvimento urbano, não é? Praticamente ficam de fora só o saneamento básico. E eu creio que isso tem levado, atualmente, já depois de definido uma política e um sistema nacional de organização do turismo brasileiro, tem levado a um processo muito fragmentado de ações do turismo. Eu penso que para o estágio que nós estamos da criação do Ministério, do Sistema Nacional do Turismo, dos novos desafios que nós temos para o turismo nacional, seja necessário rediscutir com o governo e com a presidente da República e com o centro do Ministério de Planejamento o que se quer do turismo nacional. E isso chamando o trade turístico a participar no Conselho Nacional de Turismo. O parlamentar, ele põe a emenda que interessa a ele na cidade que lhe interessa. E como o Ministério do Turismo foi um ministério que, para receber esse aporte, criou um acordo com a Fazenda, com o presidente, com o planejamento de liberação generosa das emendas, isso levou a que nós tivéssemos uma distribuição
dos recursos feitos no Ministério do Turismo para todas as cidades e não necessariamente para os 65 destinos turísticos do Brasil. E ou nós mudamos a nossa política, ou nós teremos uma política sem foco. Por mais que o Ministério do Turismo reclame que as emendas não são destinadas às principais metas do Ministério, elas continuarão sendo feitas em outra direção, porque elas estão cumprindo as metas do voto dos deputados. Então, eu acho que é preciso redefinir no governo federal o que é que o governo quer com o Ministério do Turismo. Se for o Ministério do Turismo para existir apenas para, digamos assim, servir a ideia de que nós temos um ministério que trata especificamente do turismo, ela tem que ser revista. Ela tem que servir ao projeto de desenvolver o turismo no Brasil, para transformar o Brasil, para transformar o turismo num importante vetor de desenvolvimento da economia nacional. E, para tanto, motivar e estimular o turismo interno, porque ele não terá sustentação se não tiver um grande projeto e um grande estímulo ao turismo interno que dê sustentação a toda a cadeia hoteleira, a toda a cadeia de bares e restaurantes, a toda a cadeia de agências de viagem. Portanto, o turismo voltado para o desenvolvimento interno, para poder chegar até Canindé, senão certamente nós não conseguiremos atrair o turista internacional para um destino com essa característica, né? E ele precisa ter também sua ação voltada para alcançar a meta de crescer, não tão pouco, porque considero que é muito pouco o que nós conseguimos crescer nesses anos todos de existência do Ministério do Turismo em relação ao turismo internacional. Nós estamos batendo 6 milhões de visitação internacional com todo o estímulo da Copa do Mundo, que não é um estímulo pequeno. E não basta para nós nos conformarmos com a ideia de que estamos distantes dos destinos europeus, porque nós temos outros destinos, outros polos emissores capazes de serem atraídos para o Brasil. Os Estados Unidos é muito mais perto do que a Europa, né? A América Latina, né? Países da América Latina que hoje estão em desenvolvimento econômico mais acelerado do que o Brasil. Enfim, eu acho que o nosso relatório tem que ser um relatório que estimule a vencer os desafios que nós temos pela frente e que faça com que o Senado seja um parceiro dessas preocupações e não apenas um relatório para, conformadamente, nos relatar quais são as razões pelas quais nós não conseguimos alcançar ainda as metas definidas. O Senado, como uma parte do poder do país, como poder legislativo, tem que dar a sua contribuição para que o Poder Executivo, para que a Presidente da República, através dos seus ministérios, possa alcançar aquilo em cada uma das áreas, aquele que é a meta do desenvolvimento nacional.